sejam bem-vindos. Mais um encontro no Sermão do Monte. Neste momento, Mateus capítulo 5, versículo 8. O texto diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que versículo maravilhoso. As bem-aventuranças, são nelas que estamos, nos deliciando. As três primeiras falam da nossa necessidade espiritual. Humildade de espírito, felizes os humildes de espírito. A segunda, felizes os que choram, choro lamentoso em face da nossa pecaminosidade. A terceira, mansidão, em resultado de uma real compreensão da natureza do próprio eu, o grande egocentrismo, esse defeito horrendo que tem arruinado a nossa vida. Essa compreensão nos leva a sermos mais compreensivos, mansos. É de vital importância a profunda consciência da nossa necessidade. A próxima declaração, que é a declaração central, é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A providência de Deus para a nossa necessidade, justiça, que nos foi otorgada por Cristo. E agora, tendo aprendido nele, procuramos exercer com o nosso próximo. O resultado dessa satisfação, de todas essas bem-aventuranças que estamos desfrutando. Misericórdia. Misericordiosos são aqueles que já tomaram conhecimento da sua penúria de espírito, pois perceberam que nada possui em si mesmo, precisam do Senhor. Perceba a ligação entre as bem-aventuranças, a felicidade. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os limpos de coração. Vamos focar nos termos coração, limpos e verão a Deus. Coração. O que a Escritura quer dizer com coração? É uma questão de ética, de conduta, de comportamento? Vejamos Marcos capítulo 7, versículo 1 a 6. O texto diz assim: Marcos 7, 1 a 6. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus estava falando do interior, dizendo que eles tinham observâncias externas, mas o coração estava longe do Senhor. Interior. O coração, na Escritura, é o centro da personalidade. Inclui toda a mente, toda a vontade, toda a emoção. Jeremias 17. Vamos ao Antigo Testamento. Versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
que o conhecerá. E segue Jesus, os Deus, dizendo que esquadrinha o coração. Atualmente, muito se fala da educação como um fator de aprimoramento também moral da sociedade. Porque nós estamos falando na limpeza, no bem-estar, na melhora da sociedade. E se pleiteia que a educação resolveria esse problema. Será que a educação resolve? A educação é bom, é necessária, abre portas para o mercado de trabalho, mas o problema não está simplesmente no exterior. O problema está no interior do homem, da mulher, e a corrupção é o pecado. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. O que quis dizer nosso Senhor com a expressão limpos de coração? Limpo, livre de hipocrisia. Aquela lavagem de corpos, aqueles exercícios exteriores, sem uma devoção adequada, sem inclinação do coração, era hipocrisia. Salmo 86, versículo 11, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Essa necessidade, esse tipo de oração. Limpo, mas do interior, do coração. As ações externas são resultado, devem ser resultado daquilo que está no interior. Limpo é a ideia de estar purificado, destituído de toda contaminação. Na Escritura, quando se quer falar de santidade, de pureza, de ausência de contaminação, fala-se de roupas puras, linho puro. Apocalipse 21, 27, Apocalipse 22, 14 e 15. Fala de purificação, da ausência da contaminação, semelhante a Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro 2, 22. O texto sagrado diz o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Ausência de contaminação. Fala da disposição do coração. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O que se deve compreender acerca de verão a Deus? Face a face, como lá no Êxodo, através do Filho. Apesar das nossas dificuldades, aqueles que se arrependem e permanecem na palavra e no Espírito desfrutam de uma antecipação do reino. Para isso é necessário pureza de coração. Lá em João capítulo 5, versículos 36 e 37, nosso Senhor colocou o seguinte: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que meu Pai me enviou. O Pai me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Não viram a forma do Senhor, mas era Jesus o testemunhava. No capítulo 1 de João, versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aí, lá em Êxodo, capítulo 33,
versículo 18, quando Moisés pediu para ver a glória do Senhor, ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. O Senhor acrescentou: não poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas disse o Senhor: eis aqui o lugar junto a mim, e tu estarás na penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. A Escritura revela claramente que a visão da glória de Deus é revelada através do Filho. Essa compreensão. O que se deve compreender acerca de ver a Deus? Que nós que cremos podemos ver a Deus na natureza, nos acontecimentos e pelos olhos da fé. Cremos no Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, finalzinho do Novo Testamento, capítulo 11, versículo 27, diz lá: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Daqui, falando no Antigo Testamento de Moisés. Ele viu pela fé e ele obedeceu. Essa compreensão. Na nossa experiência cristã, nós vemos Deus agindo pela fé. Podemos apostar, cuidar da nossa vida e clamar pela nossa purificação. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: porque agora vemos como em espelho obscuradamente. Os espelhos da antiguidade de bronze é uma visão meio que obscura. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É pela fé, essa compreensão. 1 João, toda a Escritura testifica a respeito disso. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Se faz a necessidade, né, de se clamar e se prosseguir nesse processo de santificação, purificação do nosso interior. Clamar para que o Senhor nos nos inclua cada vez mais no seu reino e nos incline para o desejo no nosso coração, nos incline para as coisas do céu. Em Salmo 51, depois do salmista, Davi, pecar, ele orou, ele aprendeu a orar assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pronto. Cria, é oração, irmãos. Cria em mim, Senhor, o desejo de estar na tua presença. Sacia minha fome. Me estabelece, me coloca na tua presença. Perdoa os meus pecados. É o coração lamentoso pedindo misericórdia a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 1. Versículo 6. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está aqui. João 8, 31 e 32 diz que a palavra liberta. A palavra, a verdade do Senhor.
O Espírito Santo nos assiste, João disse, capítulo 14, e ele nos ensina, 14 e 16, fala exclusivamente pelo Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Ele nos ensina e ele aplica a palavra no nosso coração. Vamos clamar, estar diante do Senhor e certamente, com certeza, tudo isso vai se dar na nossa vida. Vamos crescer em santificação, em pureza e veremos a Deus, porque é a promessa da Escritura. Amém? Vamos orar. Muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Só os puros de coração verão a Deus. Nós queremos estar lá, Jesus. Já estamos lá pela fé. O Senhor já tem nos dado experiências, constatação da Tua presença e do Teu agir no nosso interior. Tenha liberdade e continue o Teu processo. Queremos estar prontos no dia de Cristo Jesus. Dá-nos fome e sede e nos ensina, Pai, a ser conforme o Teu desejo. Queremos Te agradar. Abre o entendimento, a compreensão e dá-nos sempre mais e mais estas coisas. Ensina-nos, Senhor. Dá-nos a compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo encontro.